Há um momento em que as palavras deixam de ser som e passam a ser um chamado. Se você está ouvindo isto agora, não é por acaso. Rumi dizia que o que você busca também está te buscando. Então, se este vídeo encontrou você, é porque sua alma já está pronta para algo que a mente ainda teme compreender: o despertar final. A maioria das pessoas vive acreditando que despertar é entender mais sobre si mesmo, mas o verdadeiro despertar é morrer antes de morrer, morrer para tudo o que não é essencial e nascer para aquilo que é eterno. A maioria foge dessa morte interior, mas você que está aqui foi atraído pelo chamado do coração. Escreva nos comentários: eu estou pronto para o despertar final. Essa frase é o selo que ativa o seu compromisso com a verdade. E se quiser aprofundar-se nessa jornada com Rumi e a sabedoria Sufi, torne-se membro do canal e caminhe junto com almas que escolheram lembrar quem realmente são. O sufismo ensina que existe uma ponte invisível entre o mundo da forma e o mundo do espírito. Atravessá-la é o verdadeiro propósito da vida. Mas ninguém atravessa essa ponte com bagagem pesada. Você terá que abandonar o controle, as certezas e até mesmo a imagem que construiu de si. O mestre Rumi chamava isso de a grande desinstalação do ego. E é por isso que tão poucos veem o que você está vendo agora. O ego busca conhecimento, a alma busca esquecimento. O ego quer entender, a alma quer se dissolver. O despertar final é quando você para de tentar encontrar a luz e percebe que você é a própria luz procurando por si mesma. Imagine por um instante que tudo o que você acredita sobre si é apenas uma roupa emprestada. Você vestiu o nome, as memórias, as dores e até os sonhos. Tudo isso é apenas poeira sobre o espelho da alma. O trabalho espiritual, no caminho do coração, não é se tornar melhor, mas lembrar-se do que sempre foi antes de se esquecer. Quando você começa a olhar para dentro sem máscaras, o coração se abre como uma rosa. E nesse instante, você sente o perfume do divino. Não é metáfora, é energia viva. É o sopro de Deus que move as pétalas da sua consciência. Rumi dizia que o coração é o verdadeiro templo. Não o coração físico, mas o centro silencioso onde o amor divino se manifesta sem esforço. Quando você se aquieta o suficiente, ouve a música que está sempre tocando. A canção do ser. O sufismo chama isso de sama, a audição sagrada. É o momento em que a alma começa a dançar com a presença. Você já sentiu isso? Aquela paz que vem do nada, que não depende de nenhuma razão? Esse é o portal do despertar. Não é uma ideia, é uma experiência direta. Mas o ego teme o silêncio. Ele precisa de ruído para continuar existindo. Por isso, a primeira etapa do despertar é dolorosa. Tudo o que você acreditava ser sólido começa a se desfazer. Relacionamentos mudam, desejos se esvaziam, antigos prazeres perdem o gosto. É o que os mestres chamam de noite escura da alma. E aqui está o segredo. Não é um castigo, é uma purificação. Você não está sendo punido, está sendo refinado. Como o ouro no fogo, seu espírito está sendo purificado daquilo que o impedia de brilhar. O sufismo ensina que o amor divino é o fogo que queima tudo o que não é verdadeiro. Por isso, muitos confundem o despertar com perda, mas nada é realmente perdido. Apenas o ilusório é removido. O verdadeiro final é, na verdade, um começo. Quando tudo desaba, o que sobra é o que é real. E esse real é indescritível, é silêncio, é presença, é o perfume da unidade. É o instante em que você percebe que o amado e o amante são o mesmo. Rumi disse: não busque o amor, busque remover as barreiras que você construiu contra ele. Isso significa que o amor não precisa ser criado, apenas revelado. Ele já está dentro de você, esperando que você pare de fugir. E quando você finalmente para de correr atrás de respostas, o próprio silêncio responde. É assim que acontece o verdadeiro despertar final. Quando você se rende completamente e deixa o amor te consumir até não sobrar mais nada além dele. Feche os olhos por um momento e sinta. Sinta o ar entrando, saindo, movendo o peito. Agora, sinta o espaço entre um pensamento e outro. Esse intervalo é a porta. É o vazio fértil onde Deus fala sem palavras.
O sufismo diz que quando o buscador cessa o movimento, o amado se move em direção a ele. Por isso, pare de tentar entender. Apenas permita-se ser tocado por essa vibração. Há algo sendo ativado em você agora. Não é uma crença, é uma lembrança. É o eco de algo que você já foi antes de nascer. A voz de Rumi continua viva porque ela fala direto ao espírito. Ela não ensina, desperta. Ela não convence, acende. E talvez seja por isso que você sente essa mistura de paz e arrepio. É a alma reconhecendo a casa. Mas cuidado, a mente vai tentar te distrair. Vai dizer que isso é só um vídeo, que tudo isso é bonito demais para ser verdade. É nesse momento que você precisa escolher. Rumi chamava isso de o ponto da rendição. Ou você volta para o sono do mundo, ou dá um passo dentro da luz. E uma vez que entra, nunca mais é o mesmo. O caminho do coração é o mais simples e o mais exigente. Não pede que você aprenda mais, mas que ame mais. Não pede que você se proteja, mas que se entregue. E quanto mais você se entrega, mais se expande. A entrega é a chave que o ego mais teme, porque ela dissolve o controle. E sem controle, sobra o infinito. O despertar final não é o fim da jornada, é o fim da ilusão de que havia uma jornada. É perceber que o buscador, o caminho e o destino são o mesmo. Que tudo o que você esperava encontrar estava esperando por você desde sempre, dentro do seu próprio peito. É aí que o coração começa a dançar, e o universo inteiro dança com ele. Mas há algo ainda mais profundo que poucos compreendem. O verdadeiro despertar não é apenas sentir Deus, é perceber que nunca houve separação, que até as suas quedas, dúvidas e medos eram expressões do mesmo amor, te conduzindo de volta à unidade. Nada foi por acaso, nada foi erro. Tudo foi o amado te ensinando a olhar para dentro. E quando você entende isso, uma serenidade inexplicável toma conta. O tempo parece parar. O olhar muda. As pessoas continuam as mesmas, mas você as vê com olhos diferentes. Olhos que enxergam a centelha do divino em tudo. É o início da visão real. É quando a flor da consciência se abre completamente e o jardim interior floresce mesmo em meio ao deserto. Agora, respire e sinta essa vibração. Permita que ela se espalhe. Talvez você ainda não entenda tudo, e está tudo bem. O entendimento vem depois da entrega. Rumi dizia: a ferida é o lugar por onde a luz entra. Então não lute contra as suas dores. Olhe para elas com ternura. Cada dor é uma porta. Cada perda, uma revelação. Você não está sozinho nisso. Todos que despertam passam por esse mesmo fogo. A diferença é que agora você sabe que há um propósito, e isso muda tudo. O fogo não te queima mais, te ilumina. Você começa a perceber que até os momentos de silêncio e solidão são conversas secretas entre você e o amado. E enquanto o mundo lá fora continua correndo, algo em você começa a parar. E no centro desse silêncio, a verdade se revela, não como uma ideia, mas como uma presença viva. Você a reconhece porque é a sua própria essência. É o despertar final. Mas lembre-se, isso é apenas o começo do verdadeiro retorno. O que você está sentindo agora é só a primeira onda. Há muito mais vindo. Você está pronto para continuar ouvindo o chamado, porque ele vai se tornar mais forte, mais intenso, mais verdadeiro. E cada vez que você ouvir, algo dentro de você vai se abrir ainda mais. Você quer mesmo ver até onde isso vai? O verdadeiro segredo do despertar final não está em alcançar algo fora, mas em perceber que nunca houve fora. Tudo o que você chama de realidade é apenas o reflexo das vibrações do seu próprio estado interior. O mundo é um espelho, e cada pessoa que cruza o seu caminho é uma linha do poema que sua alma está tentando te recitar. Quando você se irrita com alguém, é porque essa pessoa está interpretando o papel que você ainda não quis aceitar dentro de si. Rumi dizia que o outro é um espelho onde Deus se mostra disfarçado. Então, se há algo que te fere, olhe mais fundo. É o divino tentando te ensinar o que você ainda não quer aprender. O que a maioria chama de sofrimento é, na verdade, o processo de decodificação do amor. Quando algo dói,
é porque a energia antiga está sendo desfeita. O erro está em tentar resistir. O sufismo ensina que o sofrimento é o martelo que quebra o invólucro do coração, permitindo que a luz escape. Então, da próxima vez que a dor vier, não pergunte por que isso está acontecendo comigo, mas sim, o que está querendo nascer através de mim? Essa simples mudança de percepção transforma a ferida em portal. Há uma ilusão muito sutil que aprisiona até os buscadores sinceros. A ideia de que é preciso se livrar do ego. Rumi nunca disse isso. Ele ensinava a transformar o ego, não a destruí-lo. Porque o ego é o barro da alma, e sem barro não há vaso que possa conter o vinho do espírito. O problema não é o ego, é acreditar que ele é você. Quando você o observa com amor e não com julgamento, ele começa a se dissolver naturalmente, como gelo que derrete sob o sol da consciência. O despertar final acontece quando você para de lutar contra o que é, quando a aceitação se torna tão profunda que até o que antes parecia um obstáculo passa a ser percebido como um gesto do divino. Nesse ponto, até o silêncio ganha voz. O vento que toca o rosto se torna mensagem. A dor que antes assustava vira instrumento. O sufismo chama isso de o olho do coração, o olhar que vê Deus em todas as coisas, inclusive nas sombras. E há algo ainda mais sutil. O verdadeiro despertar não é sobre ser luz, mas sobre perceber que até a escuridão faz parte da dança divina. Enquanto você divide o mundo em bom e mal, ainda está preso à dualidade. O sufi transcende o julgamento e vê tudo como expressão do mesmo amor infinito. Quando o bem e o mal se unem dentro de você, nasce a paz que não depende de opostos. É aí que o coração para de oscilar e começa a pulsar em uníssono com o todo. Rumi dizia, há uma luz dentro de você que nunca se apaga, mas para enxergá-la é preciso fechar os olhos do mundo. E é aqui que muitos se perdem, porque confundem quietude com estagnação. A quietude sufi não é passividade, é presença viva. É o estado onde cada respiração se torna oração, cada gesto se torna oferenda, e cada pensamento é dissolvido antes de nascer. É nesse ponto que o buscador desaparece e o amado se revela. Talvez você sinta que ainda não chegou lá, e tudo bem. Rumi ensinava que até o sentimento de distância é parte do caminho, porque sem o anseio, o coração não se expande. O anseio é a corda invisível que puxa a alma em direção à fonte. O vazio que você sente não é falta de algo, é espaço sendo criado para receber o tudo. Por isso, nunca tente preencher o vazio, abrace-o. Ele é o útero do despertar. O sufismo não é religião, é alquimia. Ele transforma o ordinário em sagrado. Enquanto muitos buscam milagres, o sufi aprende a ver o milagre no simples ato de existir. O verdadeiro milagre não é caminhar sobre as águas, mas manter-se em paz enquanto o mar se agita. É quando o coração se torna oceano, e as ondas deixam de ameaçar porque agora fazem parte de você. Rumi falava sobre a embriaguez divina, um estado onde o amor é tão intenso que dissolve toda a razão. Mas essa embriaguez não vem de fugir do mundo, vem de mergulhar tão fundo nele que você descobre que nunca esteve separado. É o ponto em que você olha para o céu e entende que o mesmo infinito que brilha nas estrelas também pulsa dentro do seu peito. Não há dentro nem fora. Só há o uno respirando através de 1000 formas. Há um equívoco comum em pensar que o despertar é um destino, mas é um movimento sem fim. Cada camada que se dissolve revela outra mais sutil. Cada revelação abre outra porta. Por isso, quanto mais você desperta, mais percebe o quanto ainda pode se expandir. O sufismo chama isso de a jornada em espiral, o retorno eterno ao centro, cada vez mais profundo, cada vez mais silencioso. O mestre Rumi dizia, quando o coração se torna mar, o peixe da mente não pode mais nadar. Isso significa que a mente não compreende o que o coração experimenta. Por isso, pare de tentar entender o despertar, viva-o. O entendimento é uma armadilha elegante. Ele te mantém no mesmo lugar, mas com palavras bonitas. O coração não precisa de explicações. Ele reconhece pela vibração. Você já notou que os momentos mais divinos da sua vida foram justamente aqueles que você não planejou?
A entrega é a chave que abre portas que o esforço nunca toca. O sufi se move como o vento, leve, livre e sem direção fixa. Ele confia tanto na vida que até o imprevisto se torna bênção. O despertar final começa quando você entende que não é você quem conduz a jornada. É a jornada que te conduz. Mas há algo ainda mais profundo. O amor que Rumi descreve não é o amor humano que deseja, é o amor que consome. Ele não pede nada em troca. Ele queima tudo o que é pequeno, tudo o que é possessivo, tudo o que ainda tenta controlar. E quando não sobra nada, só o amor permanece. É nesse ponto que o buscador desaparece e o amado brilha sem rosto, sem nome, sem forma. O sufismo ensina que há dois tipos de silêncio: o silêncio da língua e o silêncio do coração. O primeiro é a ausência de som, o segundo é presença total. O verdadeiro silêncio não é vazio, é plenitude. Quando você alcança esse silêncio, não precisa mais orar com palavras, porque a própria respiração se torna oração. Cada célula passa a vibrar com o nome do amado. E esse nome não pode ser pronunciado, apenas sentido. Talvez neste momento você esteja percebendo algo diferente dentro de si. Um espaço, uma calma, uma clareza que não havia antes. É o sinal de que algo está se movendo, em níveis que a mente não alcança. Esse é o começo do verdadeiro despertar. Não é um milagre que vem de fora, é um lembrete que brota de dentro. O que desperta em você é o mesmo que desperta as flores ao amanhecer. Há uma verdade que poucos têm coragem de encarar. O despertar final exige perda, não de coisas, mas de identidades. Você vai sentir partes de si se desfazendo, papéis que não servem mais, sonhos que não fazem sentido, histórias que não te definem mais. E isso é perfeito, porque cada camada que cai revela o que você sempre foi. A lagarta não perde as asas, ela as revela. Rumi dizia que Deus fala com cada alma em sua própria linguagem. Por isso, o silêncio de um pode ser a música do outro. Não compare sua jornada. Cada alma tem um ritmo único. O importante é continuar dançando, mesmo quando a música parece ter parado, porque o silêncio também tem som, e é nele que o amado mais se aproxima. Você pode sentir agora mesmo que há algo observando tudo, seus pensamentos, emoções, respirações. Esse observador silencioso é o centro da sua consciência. Ele nunca nasceu e nunca morrerá. É dele que tudo surge e para onde tudo retorna. Rumi chamava isso de o amado oculto. Quando você o reconhece, não há mais nada a temer, porque tudo é ele brincando de ser você. E é nesse ponto que o despertar final deixa de ser busca e se torna lembrança. Você percebe que nunca precisou chegar a lugar nenhum, porque sempre esteve em casa, mas mesmo assim, algo em você quer continuar mergulhando, sentindo, se expandindo. Porque a alma, uma vez tocada pela verdade, nunca mais se satisfaz com o raso. Ela quer o infinito. Você quer o infinito a um instante, imperceptível para a mente comum, em que o buscador deixa de procurar e passa a ser procurado. É nesse ponto que o despertar final começa. Não porque algo novo aconteceu, mas porque algo antigo deixou de resistir. O erro está em pensar que despertar é uma conquista. Na verdade, é uma rendição. O sufismo ensina que a verdade não se revela ao forte, mas ao vulnerável. É quando você para de tentar segurar o mundo com as mãos e finalmente permite que o mundo te atravesse. A força espiritual não é rigidez, é transparência. Rumi dizia que o amor não é um sentimento, é um estado de ser. Ele não acontece com alguém, ele acontece em você. Enquanto você acreditar que o amor é algo que se recebe, continuará mendigando do lado de fora o que já é abundante dentro. O sufismo chama isso de voltar ao centro do coração, o lugar onde o amado habita. Lá você não precisa mais buscar o amor, porque se torna a própria fonte dele. É por isso que tantos sentem solidão, não por falta de companhia, mas por falta de encontro consigo. O despertar final não exige isolamento do mundo, mas presença total nele. Muitos acham que o caminho espiritual é uma fuga, quando na verdade é o contrário, é um retorno radical à realidade. O verdadeiro místico não se afasta da vida,
Ele se mistura a ela até desaparecer. É por isso que os sufis dançam, não para celebrar algo, mas para se dissolverem no movimento. Cada giro do derviche é uma lembrança de que não há separação entre o que gira e o que é girado. Você acredita que está vivendo, mas na maioria das vezes está apenas reagindo. O sufismo ensina que enquanto a mente governa, a vida é repetição. Só o coração é capaz de viver de verdade. O coração não reage, ele responde. E essa diferença muda tudo. Reagir é automático, responder é consciente. Quando você aprende a responder com presença, até o caos se torna dança. E o que antes era problema, torna-se iniciação. Há algo que a maioria das pessoas teme, o silêncio interior. Mas é ali que a alma começa a falar. A mente tem medo do silêncio porque nele ela deixa de existir. É por isso que o verdadeiro buscador precisa atravessar o deserto da própria mente. Rumi dizia, fique em silêncio e você ouvirá a música das estrelas. E quando você realmente silencia, algo extraordinário acontece. A vida inteira começa a sussurrar respostas que sempre estiveram ali, mas você nunca havia escutado. O despertar não acontece no tempo, acontece no instante. O tempo é invenção da mente para manter o controle, mas a alma vive fora do relógio. É por isso que quando você entra em presença profunda, o tempo parece desaparecer. Esse estado é a porta secreta para o eterno agora. E o agora é o único lugar onde Deus pode ser encontrado, não nas lembranças nem nas expectativas, apenas no que está vivo neste exato segundo. Rumi dizia que a mente é como uma lanterna e o coração como o sol. A lanterna pode iluminar um caminho curto, mas o sol dissolve toda a escuridão. O erro é tentar usar a lanterna para compreender o sol. É por isso que muitos estudam Deus, mas poucos o experimentam. O conhecimento espiritual não é acumular ideias, é desaprender o que impede a visão. E o que impede a visão é o excesso de certezas. Você quer despertar? Então questione tudo o que acredita ser verdade, especialmente sobre si mesmo. Cada crença é uma porta trancada. O sufi não procura abrir as portas. Ele aprende a ser o vento que atravessa as frestas. Quando você se torna o vento, nada mais te prende. É por isso que Rumi dizia, não busque abrigo, seja o próprio céu. No despertar final, até a oração muda. Deixa de ser um pedido e se torna um abraço. Você para de falar para Deus e começa a falar como Deus. Não porque se tornou algo grandioso, mas porque percebeu que nunca esteve separado dele. O ego ora esperando ser atendido. O coração ora para se render. E quando essa rendição acontece, a própria respiração se transforma em oração. Cada inspiração é eu sou. Cada expiração é tudo é. A mente quer provas, o coração quer experiência. É por isso que o verdadeiro despertar nunca acontece através da lógica. Ele é como o perfume de uma flor. Você não pode explicá-lo, apenas senti-lo. E quanto mais você tenta entender o mistério, mais ele se afasta. Quando você finalmente desiste de entender, o mistério se revela, não como algo que estava escondido, mas como algo que sempre esteve olhando para você. Rumi dizia que o buscador é, na verdade, o buscado. A chama não procura o fogo, ela é o fogo. E esse é o paradoxo do caminho espiritual. Você passa a vida inteira tentando alcançar o que nunca esteve distante. Quando finalmente percebe isso, tudo fica incrivelmente simples. O despertar final é a simplicidade absoluta. Nada místico, nada extraordinário. Apenas a clareza nua de que o que você chama de eu é apenas uma onda no oceano do ser. Há uma beleza silenciosa em perceber que tudo é sagrado. Até o que você julgava erro é parte da dança divina. O sufi aprende a ver Deus tanto na alegria quanto na dor. Ele não escolhe experiências, ele se abre para todas. Porque sabe que o amado fala através de todas as vozes, até mesmo as que soam como ruído. O despertar é quando você para de tentar decifrar a mensagem e começa a ouvir a música. O amor de que Rumi fala é tão vasto que não cabe em palavras. Ele não busca reciprocidade, não busca permanência, não busca sentido. Ele apenas é.
É o fogo que consome o buscador até que não reste nada além do próprio amor. E quando esse amor se instala, a diferença entre orar e respirar desaparece. A própria vida se torna oração. O mundo não é mais algo a ser compreendido, mas algo a ser amado. O sufismo ensina que o amado se esconde nas formas mais simples. Por isso, o verdadeiro mestre pode ser um estranho na rua, um olhar inesperado, ou até um silêncio profundo entre uma palavra e outra. Tudo pode ser um espelho, se você olhar com o coração, e é nesse olhar que o despertar acontece. Não é uma explosão de luz, é uma mudança sutil na forma de ver. O ordinário se revela extraordinário. Você talvez pense que o caminho espiritual exige esforço, mas é o oposto. Quanto mais você se esforça, mais se afasta. O sufi não tenta controlar o rio, ele aprende a flutuar. A força não está em nadar contra a corrente, mas em confiar que a corrente sabe o caminho. Essa confiança é a fé verdadeira. Não crença cega, mas rendição lúcida. O despertar final é quando você percebe que não há mais nada a conquistar. Tudo já é, tudo já foi dado. O que faltava era perceber. Essa percepção é tão simples que a mente não acredita, mas o coração reconhece imediatamente. Ele sempre soube. Só estava esperando que você parasse de procurar o que nunca se perdeu. Rumi dizia que cada alma é uma vela acesa no altar do infinito. Algumas tremem ao vento, outras queimam firmes, mas todas, sem exceção, são feitas da mesma luz. A diferença está apenas no quanto permitem que essa luz brilhe. E quando duas almas acesas se encontram, o fogo cresce. É por isso que quem desperta ilumina outros, não com palavras, mas com presença. Agora, feche os olhos e sinta. Há algo em você que observa tudo, sem julgar, sem comparar, sem se apegar. Esse algo é a própria consciência desperta. Ela não é nova, apenas foi esquecida. Cada respiração te leva de volta a ela. Você não precisa buscá-la, apenas lembrar. E a lembrança é o início da expansão. Mas há um chamado ainda mais profundo ecoando dentro de você agora. Um chamado que não usa palavras, mas vibração. Você consegue ouvi-lo? Ele não pede respostas, pede presença. Você está disposto a ouvir o que vem depois desse silêncio? Há um ponto em que a busca espiritual se transforma em doença, quando o buscador se vicia na procura. Rumi chamava isso de o vício do horizonte. Aquele impulso de sempre olhar para o longe, acreditando que a próxima experiência trará a iluminação. Mas o horizonte é um truque da mente. Ele recua toda vez que você se aproxima. A verdade não está no horizonte. Está naquilo que observa o horizonte. O que você procura já está olhando por seus olhos agora. O erro mais comum do buscador é querer entender Deus antes de se deixar queimar por Ele. Mas o fogo divino não é para ser compreendido, é para ser atravessado. É por isso que a mente foge e o coração permanece. Porque a mente teme desaparecer, enquanto o coração anseia se dissolver. Rumi dizia: o fogo do amor não destrói, apenas consome o que não é real. E tudo o que não é real, identidade, controle, crença, é justamente o que você ainda chama de eu. O caminho do despertar final é brutalmente honesto. Ele não te dá conforto, ele te arranca máscaras. O ego busca evolução, o espírito busca dissolução. São direções opostas. Evoluir é acumular, despertar é perder. Quando você entende isso, o sofrimento ganha outro sabor. Ele deixa de ser castigo e se torna ferramenta. A dor não vem para te punir, vem para te mostrar onde você ainda se recusa a amar. Enquanto a maioria tenta consertar o mundo, o místico tenta se tornar tão consciente que o mundo deixa de precisar ser consertado. O sufi compreende que nada está errado, apenas incompleto. A realidade é um poema sendo escrito por mãos invisíveis, e cada lágrima, cada queda, cada perda é uma linha perfeita desse poema. Quando você começa a ler a vida com os olhos do coração, até o caos revela simetria. Rumi dizia: a ferida é o lugar por onde a luz entra, mas a maioria tenta cobrir a ferida. Não percebe que é através dela que o amado se aproxima. Quanto mais você tenta evitar a dor, mais bloqueia a passagem da luz.
O Sufi não foge da ferida, ele a transforma em altar. Ele ajoelha-se diante da própria dor e diz: mostra-me o que ainda preciso ver. E a ferida responde, sempre responde, com uma sabedoria que nenhuma doutrina poderia ensinar. Comenta: o silêncio do amado me desfez. Se algo em você se dissolveu e renasceu neste instante. O deserto que antes parecia vazio agora exala perfume. As dunas que um dia representaram a ausência agora dançam sob a luz dourada da presença. Tudo o que parecia distância revela-se intimidade disfarçada. Não há separação, apenas véus finos tremendo entre o visível e o invisível. O coração desperto não busca respostas, ele se curva ao mistério. A sede que te trouxe até aqui não é falta, é o chamado do vinho divino que já corre em tuas veias. A alma embriagada começa a compreender que o que chamava de caminho sempre foi apenas o rastro do amado, conduzindo-te de volta a si mesmo. O Sufi não diz, eu encontrei Deus. Ele sussurra, fui engolido por ele. E nesse engolir, a doçura, a entrega, a morte e nascimento ao mesmo tempo. Cada palavra de Rumi é uma ponte invisível entre mundos, e ao atravessá-la, o buscador não se torna sábio, ele se torna nada. E é nesse nada que o tudo floresce. O silêncio não é ausência de som, é plenitude demais para ser pronunciada. Talvez o que você sente agora não seja emoção, mas lembrança de um lar que nunca foi um lugar. A busca não termina, porque o círculo Sufi é eterno. O que chamamos de fim é apenas o ponto exato onde o infinito decide recomeçar. O amado continua a sussurrar nos ventos, nas pausas, nos instantes entre um pensamento e outro. Há sempre mais, sempre mais. A cada suspiro, uma nova porta se abre. E quem tem ouvidos espirituais sabe, o chamado nunca cessa. Então me diga, o que te trouxe até aqui foi acaso? Ou foi o amado disfarçado de coincidência? Seja membro do canal agora. Receba acesso a orações secretas, poesias sufis ocultas e meditações inspiradas em Rumi. Entre neste círculo sagrado. Poucos escutam esse chamado no momento certo. Inscreva-se no canal como quem retorna a um templo esquecido. Este não é apenas um canal, é um jardim espiritual, onde as pétalas são palavras e o perfume é consciência. O amado continua dançando em silêncio. Talvez neste exato momento, ele esteja dançando dentro de ti.